Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos! Deixe aqui o seu like, clique no botão hypar, o seu comentário sempre é muito importante para nós. Se não é inscrito, inscreva-se gratuitamente e compartilhe o vídeo com seus amigos. Deixe o seu like, tá? Assim o canal continua crescendo e a gente leva mais conteúdo de qualidade para vocês. Bora lá com as informações? Semana muito feliz, semana vitoriosa e de conquistas para o Corinthians, hein? Brabas! Pessoal, que começou com polêmica, terminou com título. E é isso aí, né? A resposta com qualidade, com talento e principalmente com muita educação. Por que eu tô falando isso? Porque o Cruzeiro começou provocando e assim, na minha concepção, de uma forma vergonhosa, né? A diretoria do Cruzeiro mandou recado aí para atletas do Corinthians numa postura que eu simplesmente não gosto. O Corinthians vive uma fase financeira ruim, todos sabem disso, e a dirigente do Cruzeiro, a senhora Bárbara Fonseca, publicizou o seguinte: salário todo dia 1º, imagem todo dia 10, FGTS na conta. Aqui ninguém bate palma para irresponsabilidades. Bicho das quartas, bicho da semi, bicho da final, deve cair na terça. Escreveu Bárbara Fonseca no X, né, o antigo Twitter. Ou seja, provocando a equipe do Corinthians sobre salários atrasados. O que as meninas fizeram? Foram lá e bateram o Cruzeiro. Deram resposta com segurança, honestidade, talento e muita educação, onde tem que ser, dentro de campo. E a resposta tá aí. Mais uma taça para a galeria de conquistas do Corinthians. O 7º título de campeão brasileiro. As Brabas venceram o Cruzeiro por 1-0 nesse domingo na Neoquímica Arena. O 7º campeonato brasileiro conquistado pelas Brabas. E foi uma festa linda, maravilhosa. Uma festa que começou na chegada, a torcida do Corinthians em peso, recepcionando as Brabas, o ônibus da equipe antes da final. E na arena, 40 mil pessoas aplaudiram e presenciaram mais uma conquista. Aliás, foi o 6º campeonato brasileiro seguido. Ao todo, as meninas do Corinthians conquistaram 21 títulos na modalidade. Foi uma trajetória muito vitoriosa, a maior parte dela conduzida pelo Arthur Elias, que marcou época, né? Ele rompeu paradigmas e a gente tem realmente que ressaltar o trabalho dele, belíssimo trabalho. E agora as meninas comandadas pelo Lucas Piscinato. As Brabas ainda conquistaram o Paulistão, Copa do Brasil e a Libertadores. O gol das meninas do Corinthians aconteceu no segundo tempo, aos 5 minutos, numa jogada aí da Duda Sampaio, que arriscou da entrada da área, obrigando a goleira adversária Camila a fazer uma grande defesa, e no rebote a bola sobrou para Thaís Ferreira, que apenas completou para o fundo das redes. Corinthians 1, Cruzeiro 0 e mais um título conquistado. No final da partida, a Tamires celebrou a vitória, né, e aproveitou aí para devolver a provocação, agora com a medalha no peito. Abre aspas. O que o Corinthians pode mostrar é aquele exemplo não só quando joga no mata-mata, mas desde o primeiro dia que pisamos no CT para treinar. As meninas têm que entender que os jogos se ganham dentro de campo, em cada ponto. Comemoraram antes, dizendo: somos os líderes. Agora a gente mostra quem é o líder. Com certeza foi o título mais difícil do brasileiro. Cada ano vai ficando mais difícil e o Corinthians vai mostrando quem ele é, porque somos essa referência, essa potência. O que a gente faz aqui tem que ser exemplo para todos os clubes do Brasil. Obrigado, Corinthians, e a todos que acompanharam. Vai, Corinthians, heptacampeão, disse Tamires. Enfim, declarações desnecessárias aí de uma das dirigentes do Cruzeiro. Eu achei assim que se ela quisesse cobrar como uma dirigente, tem que ter a postura, tem que ser da diretoria do Corinthians. As meninas não têm nada a ver com isso, né? Que a diretoria do Corinthians honre as verbas que ainda estão em atraso, e não apenas, né, em declarações, parabenizando e tal. Isso é o mínimo que eles podem fazer. Importante mas o reconhecimento também tem que ser os salários em dia, porque as meninas também têm contas para pagar, têm famílias. Então que sirva aí de exemplo para que essa diretoria coloque, né, os vencimentos delas em dia. E quanto a dirigente lá, mais respeito, porque aqui é Corinthians. Se ela quisesse ter uma postura, que cobrasse, né, da diretoria do Corinthians e não jogasse, estampasse aí para as meninas que não tem nada a ver. Postura de dirigente é isso. Só assim, uma cobrança para que a modalidade cresça, se fortaleça e que o Brasil ocupe o lugar mais alto do pódio. Talento tem, falta investimento, falta respeito, falta olhar com carinho e sem machismo para essa modalidade.
Bom, sobre o investimento aí no futebol feminino, quem falou foi Osmar Stabile. Abre aspas. Nós temos a intenção de fazer um CT para o futebol feminino. Esse é um trabalho que nós estamos realizando. A gente está tentando conseguir um terreno do lado do CT do profissional para a gente fazer. Não tem, acho que clube nenhum do Brasil ainda, mas vamos trabalhar para isso. Merece. Você vê que elas trabalham muito, se organizam muito para a gente poder fazer com que o Corinthians continue grande no futebol feminino, afirmou Osmar Stabile. Tomara, né? A gente espera para ver. Mudando de assunto, nesse domingo, Mano soltou o verbo e afirmou que o Corinthians também foi prejudicado pela máfia do apito. A pessoa segue a discussão sobre o Brasileirão 2005, né? Campeonato que o Corinthians faturou e depois teve toda aquela polêmica com a máfia do apito, declaração de ex-árbitro, Internacional querendo garfar o título do Corinthians no tapetão. Enfim, já tratamos desse assunto em vídeos anteriores. E quem falou sobre o assunto nesse domingo, no programa Domingol, foi o comentarista Mano. Ele afirmou que o Corinthians também foi vítima do esquema de manipulação de resultados. Para o Mano, a melhor solução em 2005 teria sido a anulação completa do campeonato. No entanto, pressões comerciais e a necessidade de manter o calendário fizeram com que a competição prosseguisse, mesmo com as denúncias de manipulação de resultados. Um dos jogos mais polêmicos envolveu exatamente Internacional e Corinthians, com lances controversos, um pênalti não marcado para eles, expulsão questionada aí do jogador Tinga, várias contestações, enfim, o campeonato seguiu o seu curso. Após a remarcação de 2 partidas que teriam sido afetadas e tal, e o Corinthians sagrou-se campeão. Do ponto de vista ético, foi uma vergonha. Mas enfim, foi um campeonato que teve muitos e muitos jogos, entre eles jogos do Corinthians também. O Timão foi prejudicado, enfim, que isso não se repita, né? Agora, depois de tanto tempo, pleitear um campeonato na esfera judicial, eu também não acho justo. Mas enfim, vamos aguardar para ver. E os jogadores do Corinthians, quando retornam? Vamos atualizá-los. Na última partida diante do Fluminense, o Corinthians entrou em campo muito desfalcado. Ranieri, Martínez, Charles, Carrijo, Memphis e Garro foram baixas. Yuri Alberto só pôde atuar por alguns minutos. Breno Bidon suspenso. Sobre os lesionados, Dorival Júnior atualizou, abre aspas. Nós estamos começando a encontrar um caminho com um pouco mais confiança e aguardando aí a volta dos jogadores para que nós tenhamos o nosso elenco completo. Se Deus quiser, até mais 2 ou 3 rodadas. É tudo que nós queremos, à exceção talvez do Carrijo, afirmou Dorival. O Carrijo não tem previsão de retorno, né? O atleta se recupera após tratamento aí, a previsão mais otimista da comissão técnica é que ele possa participar talvez da reta final da Copa do Brasil, isso em dezembro, quando o Corinthians enfrenta o Cruzeiro na semifinal da competição. Nas próximas rodadas, o Timão volta a campo para enfrentar o Sport em Recife, Flamengo na Neoquímica Arena e o Internacional em Porto Alegre. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo levaremos mais informações. Deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.